Nós estamos de volta. E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês durante essa semi-quarentena. Eu sou Meiko Sakuzawa e hoje nós veremos uma obra bastante maravilhosa em qualquer ponto. O MK já tinha feito um vídeo sobre ela antigamente, mas hoje não falaremos sobre o jogo em si, mas sim sobre o que ele tinha falado no final daquele outro vídeo. Depois de 9 meses... Meu Deus do céu, 9 meses, o tempo tá passando muito rápido, cara. O anime de The World Ends With You foi lançado, e até que dividiu bastante a comunidade entre si em suas opiniões. Então venha comigo nesse jogo dos ceifadores, porque hoje nós analisaremos The World Ends With You, The Animation, em comemoração do aniversário do MK, que provavelmente é o dia de hoje, 21 de julho. Então, espero que esse vídeo tenha saído na data certa, e se tiver saído ou não também, deixa um comentário de celebração para ele merece. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e o resto que todos vocês já sabem. Mas lembre-se, você tem apenas 10 minutos. Fale e sofra pagamento. Agora, só vamos logo. The World Ends With You, The Animation, Subarashiki Kono Sekai, The Animation, ou os seus nomes reduzidos, Tuiui e Suba Sekai, é um anime adaptação de um jogo de Nintendo DS do mesmo nome, lançado em 2007, que a gente também já fez um vídeo aqui no canal, vai lá ver depois desse aqui. Começando a sua estreia em 9 de abril de 2021 e terminando a série com 12 episódios no total em 25 de junho. Dirigido por Kazuya Ichikawa, um diretor até que novato e que, além de fazer Tuiui na temporada de primavera de 2021, ele também dirigiu outros 2 animes junto, Kabaddi e Seven Nights. Não foi uma ótima ideia dele, mas paciência. Produzido por 2 estúdios juntos, Shin-Ei Animation, que além de fazer muitos Doraemon e também Shin-Chan, ela também fez Jinzen Master Takagi-san, Amama to Inazuma, Mashiro no Oto e o anime de Lilo Stitch. Juntamente da Domérica, um estúdio completamente novo que não fez outros animes até o momento, fez um ou outro que não é tão importante. Além também não esquecendo que o anime recebeu uma dublagem em PT-BR, feito pelo estúdio do Brasil, que realmente ficou muito boa, você precisa assistir isso dublado, nem que você assiste em japonês e depois assiste em português, essa dublagem tá boa. Ei, eu posso entrar no vídeo só pra fazer uma ponta, só, não vai ser tão grande coisa. Tá bom, mas toma cuidado pra não quebrar qualquer coisa, porque se quebrar a gente tá ferrado com o complexo. Pode deixar. No anime acompanhamos Neko Sakuraba, um adolescente de 15 anos que acorda misteriosamente no centro de Shibuya, na Scramble Crossing. E em vez de trombar com as pessoas da multidão, ele começa a passar por elas como se ele fosse intangível, além de também ouvir os pensamentos das pessoas. Quem me dera eu poder fazer isso no centro de São Paulo. Neko, tentando entender o que está acontecendo, recebe uma mensagem no celular. Alcance o 104, você tem apenas 60 minutos. Fale e sofra pagamento. Os ceifadores. Neko começa a ser atacado por misteriosos sapos que saíram de figuras estranhas, até que uma jovem acaba salvando ele. Seu nome é Shiki Misaki. Ela explica que para atacar os denominados Noises, os dois precisariam fazer uma parceria de jogador, e Neko, vendo-se sem escapatória, acaba concordando com o pacto. E agora, os dois precisarão da ajuda um do outro para poder sobreviver ao jogo dos ceifadores. Nesse jogo, os jogadores que pagaram a taxa de inscrição precisam fazer missões dadas pelo ceifador mestre, enquanto são atacados por ceifadores normais, que utilizam os Noises, criaturas que são conjuradas a partir de emoções e pensamentos negativos das pessoas. Os jogadores, por outro lado, possuem seus poderes denominados Psyches,
uma habilidade que na adaptação do anime é como se fosse uma força dentro de você, que você pode habilitar um poder só ou mais poderes ao longo do jogo. Isso é uma ótima ideia até comparado ao jogo, porque seria muito difícil fazer os personagens ficar procurando por broches nas ruas, ou até mesmo para os animadores animarem os broches nas roupas dos personagens que eles forem usar. Para quem não entendeu, no jogo de Nintendo DS, os poderes que você usa dentro do jogo são feitos por broches. Você usa um broche e você tem o poder do broche. Por exemplo, se eu pegar esse broche aqui e colocá-lo... Ai, agulha. Ok, coloquei, certo? E se eu fizer isso aqui, certo? Agora... eu tenho o poder da amizade. E como um anime de um jogo RPG, ele possui vários personagens importantes para a história, mesmo sendo principais ou personagens secundários, como outros jogadores, o Joshua, a Raimi e o Beach, o personagem favorito do MK, pode confiar. Como também os ceifadores Kariya, Uzuki, Higashizawa, Konishi, Kitaniji e Minamimoto, o segundo personagem mais favorito do MK. Pode confiar que eu tenho as fontes aqui, ó. Além também do misterioso Senhor Hanekoma. Todo jogo dos ceifadores possui um ceifador mestre, ou também é denominado Game Master, escolhido e auxiliado pelo condutor. Um ceifador escolhido a dedo para dar ordem para os Game Masters e também confiado pelo compositor. Um ser totalmente poderoso que pode fazer qualquer coisa com o seu poder, praticamente um deus. Olha só, o que vocês estão fazendo aqui? A gente tá gravando um vídeo por completo. Sim, pra comemoração do aniversário do MK. Parece interessante, eu posso participar? Bom, claro, se vocês deixarem. Você pode, vai? Pode participar aí, só continua na parte que eu parei, beleza? Tá bom então. Muito obrigado, Mitch. Bitch! É bitch! Não diga esse nome não, Mitch! Tá bom então. A história inteira do anime, quanto a do jogo, são completamente maravilhosas. Contando de como uma pessoa introvertida e antissocial consegue evoluir com a ajuda de seus parceiros e amigos para uma pessoa que conversa com os outros, que ajuda os seus amigos e que dessa vez irá ouvir tudo do seu mundo ao redor, sem um fone de ouvido para bloquear. Escute, fones, o mundo acaba com você. Se você quer aproveitar a vida, expanda o seu mundo. Você tem que expandir os seus horizontes o mais longe que puder. O anime inteiro foi uma ótima adaptação até, comparando a outros animes, adaptações de jogos. Persona 4 e 5, Scarlet Nexus. Claro que várias partes do jogo não foram adaptadas para o anime, tanto como diálogos, personagens, cenas ou até mesmo missões que foram mudadas. Mas se você vê o que a produção do anime teve que fazer, pegar um jogo de 25 a 30 horas de gameplay só da história básica para adaptar em um anime de, sei lá, 4 a 5 horas, realmente o que a gente teve foi maravilhoso comparado a outros. Realmente algumas partes que foram retiradas eram importantes, mas tem várias coisas que também foi retirado e que o pessoal matou em cima, que acho que não precisava ter no anime, só seria perda de tempo. E sim, você sabe que eu tô falando de Chimpin Slammer. Isso não ia mudar nada na história se tivesse ou não um Chimpin Slammer. Mas claro que se aumentassem a quantidade para 24 episódios desde o começo, talvez esses problemas não aconteceriam, mas aí já é parte da produção e aí a gente não pode mudar nada. Mas, pelo menos na minha opinião, a espera de 14 anos para um anime de The World Ends With You realmente valeu a pena. Valeu muito a pena. Mas claro que podemos esperar porque daqui a uma semana, se esse for o dia 21 de julho, no dia 27 de julho será lançado a sequência do jogo, chamado Neo The World Ends With You, que será lançado para Nintendo Switch, PlayStation 4 e na Epic Games Store no verão de 2021.
com certeza eu estou empolgado para um caraca. E pode ter certeza que quando esse jogo lançar, o MK com certeza fará uma análise dele. Agora, se Neko conseguirá salvar os seus amigos dos ceifadores e dos noises e também vencer o jogo dos ceifadores, dependerá de suas habilidades no Psyche e também da confiança em seus parceiros. Muito obrigado por você ter assistido até aqui no final. A gente se vê no próximo vídeo, porque hoje nós estamos indo embora.